Eu vou convidar a escritora Dawn Watson para vir até aqui conversar com a gente. Ela nasceu aqui no Brasil, mas ela foi criada nos Estados Unidos e passou a infância. Pode chegar aqui, vem cá, por favor. Ela passou a infância numa seita conhecida como Meninos de Deus nos Estados Unidos. Ela e o irmão. Essa seita, ela recruta mulheres com história ou de violência ou de abandono, violência doméstica ou abandono, e que criam seus filhos sozinhas, né? Você foi para lá com que idade? Na verdade, eu nasci numa primeira comunidade chamada os Meninos de Deus, né? E essa era governada totalmente por um guru. Então, desde criancinha, eu vi o mundo através dos olhos de um guru. Uhum. Saí dessa comunidade que esse guru, ele usava muito a religião e a sexualidade muito próximo. Então, a sexualidade e Deus e Jesus era muito próximo. Desde criança, eu aprendi que Jesus, a forma de eu poder demonstrar meu amor para ele era através da sexualidade, que ele me desejava sexualmente. Então, era uma coisa muito bagunçada. Você conheceu o mundo assim, isso com que idade? Exatamente. Eu nasci dentro dessa comunidade. Sim. E depois eu saí dessa comunidade e dos 15 até os 20 anos, eu entrei numa segunda comunidade. Porque quando eu saí com 12 anos, eu falei, eu não quero mais isso, eu preciso me conhecer. Estava cheio de machucados internos por ter vivido tantos abusos, não só sexuais, mas emocionais também, espirituais. Quando você acredita que um Deus te deseja sexualmente, para onde você corre? Até ele é o abusador. Então, e sua mãe vivia com você nesse momento lá e seu irmão? Todos eles viveram também. A mesma coisa. Porque o David Brandberg, como qualquer outro guru, nunca vai iniciar uma coisa com uma coisa muito ruim. Realmente tinha coisas muito maravilhosas. Eles queriam mudar o mundo, eles falavam sobre o amor. E, de repente, ele começou a usar a sombra dele, porque todo mundo tem a sua luz e a sua sombra. Mas quando você não admite, quando você não fala, tem um problema na minha sexualidade, ele acaba filtrando até sua luz, até as coisas boas. Então, tinha coisa muito boa. Só que começou a infiltrar. E, de repente, uma comunidade linda de pessoas que queriam mudar o mundo, queria fazer uma diferença, queriam morar em comunidades e realmente fazer o bem. E vivi momentos muito especiais. Só que, de repente, começou a infiltrar crenças com a sexualidade que começaram assim, peraí, mas isso é estranho. Só que a manipulação mental é uma coisa tão séria que você começa a duvidar que qualquer coisa que você acha que é estranho não é correto se alguém, um guru que você confiou, fala que está tudo bem, é como um pai. Uhum. Né? A gente entende a gente tem uma dificuldade, eu acho muito grande, de entender como que uma pessoa pode ser uma fonte de amor e uma fonte de dor. A gente não entende. Mas isso com 12 anos você já começou a perceber e saiu de lá. E você ficou onde até você ir para uma outra comunidade? Então eu saí de lá e eu falei, peraí, eu preciso me encontrar, sair. E fiquei passando por algumas outras casas de ex-membros, pessoas que tinham saído da comunidade. Só que me senti totalmente um estranho no ninho, porque essa comunidade era completamente fechada e de repente estou no mundo, não sei o que eu faço. Vou achar outro guru, porque era a única coisa que minha mente buscava. E com 15 anos, encontrei um outro guru. E vivi nessa comunidade dos 15 a 20. Mais uma coisa muito importante de reportar aqui, que esse guru foi uma pessoa que mudou muito a minha vida. Me deu uma oportunidade, um lugar seguro para eu poder trabalhar meus traumas da primeira comunidade. Só que quando eu tinha 19 anos, quando eu estava finalizando, do nada, depois de anos de sempre ter me amado de longe, ele chegou e falou assim, Dawn, me deu um beijo e falou, você está pronto espiritualmente agora para você poder dar o seu amor para mim e a gente ter uma relação sexual? E aquilo foi assim, mas como assim? Você foi uma pessoa que um dia foi uma fonte muito grande de amor e como que agora você pode ser uma fonte de dor? E naquele momento foi um momento muito importante, porque eu pensei, se eu jogar ele fora, se eu jogar essa experiência fora, de uma certa forma eu também me jogo fora. Se eu falo assim, ele é um monstro igual a todos os outros, eu também jogo fora tudo que eu vivi, toda a luz que ele também deixou em mim. Então, naquele momento, eu tive que entender o que significava ser humano. E que o ser humano tinha a luz e a sombra, que cada um escolhe. E que, em alguns momentos, ele foi luz, mas em outro, ele foi muito escuro. E que eu tinha que admitir isso, admitir o erro e falar, não, isso não foi certo,
mas também não jogar ele fora e falar assim, você não vale a pena, porque senão eu jogaria fora também tudo que eu também tinha vivido. Muito difícil fazer uma análise assim, com tanto equilíbrio, não é não, Jairo, diante de tanto sofrimento? É muito difícil, né? E a história que o Dawn tá contando pra gente, eu acho que assim, ela sintetiza muito essa questão do abuso, né? E da violência sexual. Porque normalmente são pessoas que estão muito próximas a gente. Então é difícil a gente separar, como ela bem coloca ali, o que é legal, o que é bom e o que é a coisa que está machucando a gente, que está incomodando a gente, que vai deixar marcas possivelmente para a vida toda da gente, né? Então, isso assim é comum com pais e filhas, avós e filhas, enfim, são pessoas que estão próximos, né? Avós, pais, primos, padrastos, líderes religiosos, médicos, enfim, pessoas que têm algum tipo de poder e ao mesmo tempo estão oferecendo alguma coisa boa, a cura, a possibilidade, né? E ao mesmo tempo estão provocando mal tremendo, né? E uma coisa só para falar que isso era muito difícil, porque o que eu vi das meninas que falaram, quando eu falei, o mais difícil é escutar pessoas falando, você está mentindo. Eu escutei muito isso, e foi uma das coisas mais dolorosas que eu vivi. É uma solidão, né? É muito, e você começa a duvidar, peraí, será que eu estou mentindo? Só que uma coisa muito importante desse entendimento da sombra e da luz, entender esse equilíbrio, é entender que essa pessoa com essa mão te manchou. Então, se eu perguntar para você e a minha mancha foi preta, a sua visão da sua experiência é preto. E essa mão eu manchei alguém com branco. A experiência vai ser uma experiência boa. Então, se eu chegar e falar com essa pessoa, ela falar, não, essa não foi minha vivência. Minha vivência foi branco, minha vivência foi amor, minha vivência foi uma coisa boa. Então, ela vai olhar para mim e falar assim, você está mentindo. E é muito importante a gente entender que, assim, nenhuma sombra invalida a luz, nem a luz invalida a sombra. A gente só precisa validar o que eu vivi. E, independente se isso não era a sua experiência, valida que eu vivi isso. E isso é muito importante. Foi importante para mim a cura, para eu me reconstruir. Eu acho que assim, eu fico impressionada com a sua capacidade de separar essas duas coisas, mas às vezes de fora o que fica parecendo é que também uma forma de dominação te dar um momento de sossego e de paz, porque lá na frente vai haver uma cobrança. Parece, né? Que ele cria um algo muito mais, né? A gente fica olhando de fora e fica parecendo que é algo muito mais estruturado, muito mais elaborado no sentido de aumentar cada vez mais a confiança para num determinado momento. Porque como as pessoas têm fases diferentes dentro dessa comunidade, ele pode estar tendo esse momento da sombra com outras pessoas para te dar um momento de luz, né? Mas é muito preocupante a gente ver que há essa manipulação, né? Muito. Ele parece que cria um pagamento, né? Olha, eu fui assim, mas vai ter que ser assim depois. E é importante a coragem de dizer não a uma situação assim, né? Você disse não a ele? Sim. Com certeza. Esse processo foi um processo muito pessoal meu, após ter saído. Né? Reconhecer não. Quebrar o silêncio, sim, extremamente importante, mas depois curar sua dor, achar uma forma que você pode se reconstruir. Porque se você não tem como se reconstruir, você se joga fora também. Não, e várias pessoas disseram isso, né? Ali impressiona, porque tinha uma moça que sofreu esse abuso com 11 anos e diz, ele acabou com a minha vida. Então, você falou em coragem, a gente pediu para as pessoas que estão aqui, se tivessem alguma história de abuso, escrever. E aí a gente vai vendo que é muito mais presente, comum do que a gente imagina. Eu não imaginei nem que as pessoas fossem assinar, mas 2 pessoas assinaram. E aí, das que eu vi mais, assim. Então, eu vou citar aqui essas 2. Olha, aos 6 anos, fui vítima de abuso por um vizinho, amigo da família. Ou seja, alguém próximo. Aos 18, fui assediada pelo ginecologista. Mais uma vez, uma relação de poder, né? Cadê a Joycelene? Oi. Imagino que você deva estar encontrando no que você está ouvindo muita semelhança, né? Com certeza. Dificuldade de falar sobre isso, de contar para alguém? Eu demorei muito para falar para minha mãe esse caso aí quando eu era criança, porque como eu era muito inocente, eu não entendia o que estava acontecendo, ele se esfregando em mim, o que era aquele órgão. Para mim, nunca tinha visto aquilo na minha vida. Aí, quando eu fui crescendo, que eu fui entender, né, a maldade
do que tinha acontecendo. Eu sabia na minha mente que tinha alguma coisa de errado ali. Entendeu? Mas só... Até porque provavelmente não fazia perto de ninguém, né? Só fazia quando estava com você sozinho. Claro que na minha época, na minha infância, não tinha essa informação sobre assédio, as crianças não tinham essa educação. Então, até eu entender que aquilo ali era um ato errado, aí que eu fui falar à minha mãe, ela, mas agora você com 16 anos vem me falar isso aconteceu há 200 anos atrás, como é que eu vou chegar para a pessoa e falar, como é que você fez isso com a minha filha? Entendeu? Então, de novo, fica uma solidão, né? Com certeza. Mas eu ainda fiquei achando assim, poxa, mas ela podia falar agora. Mas me senti mal com aquilo, que ela tinha que ter cobrado, mesmo que ela tinha contato com ele. E aos 18 anos, como eu não tinha ainda muito costume de ir ao médico, eu ia com mulher, ainda não tinha sido examinada. Aí eu fiquei na minha mente, será que esse método que ele está usando, de estar me tocando, tem uma coisa errada nisso? Está um exagero? Aí ele falou, depois começou a ficar me convidando para ir para a casa dele. Aí que eu fui me tocar. Está errado isso. E fica aquilo que a Mari citou ali. Você se sente meio paralisado. Por que isso aconteceu comigo? Isso impactou a sua vida, de alguma maneira? Com certeza. Fiquei traumatizada. Fiquei uns anos sem querer ir ao médico. E não me sinto mais muita vontade em ir a um homem, porque eu defendia muito. Que bobagem, um médico. Você não pode ter preconceito, que ele estudou para aquilo, não vai ter nenhum sentimento. Mas não fiquei muito à vontade mais com isso. Paulinho, você tem filha pequena. Ela falou assim, naquela época a gente não tinha muita informação. Como é que se fala com uma criança sobre isso? Você tem... A minha filha, a metodologia que eu usei com ela é fazer um escândalo. Sabe, Vera? Grita, fala, chama algum adulto, faz um escândalo, chama logo a atenção na hora para constranger. Porque se não constranger naquele momento, ela vai ser constrangida. Ela pode até não ser nada, mas eu ensino para ela, faz o escândalo, chama o adulto mesmo, na hora, não guarda isso. Na hora, se sentiu desconfortável, porque a gente sabe, a criança tem total noção no momento. No momento ela sabe quando é certo, quando é errado. Ela sabe que aquele toque não é de afeto, que aquele toque não é de carinho. Então ela tem aquilo dentro dela, ela tem que ter cumplicidade com os pais, para que se ela vier fazer um escândalo, falar, o pai e a mãe vai estar junto. Não vai falar, cala a boca, garota, olha o que você está fazendo. Entendeu? Às vezes é isso, a mãe dela viu, a mãe dela deu uma abafada. Fala, agora que você vem falar isso, às vezes a gente com medo, nossa, como é que eu vou falar isso? Meu pai e minha mãe, como é que eles vão... Às vezes nem pro companheiro, né? Você fala, né? E é legal isso, né? De uma orientação também, assim, sentiu alguma coisa estranha, conversa em casa, né? Também, assim, Fátima, você sabe que em boa parte das escolas nos Estados Unidos, na Europa, agora você tem essa política de a gente se ocupar de discutir educação sexual nas escolas, que a gente sempre fala aqui que é uma coisa muito importante, dessa história do abuso ser uma das questões que é trabalhada também. Quer dizer, as famílias em casa têm que falar sobre isso, alertar os filhos, mas é importante que na escola, junto com as crianças, no momento que elas estão convivendo umas com as outras, elas entendam, né, o que é o limite do carinho, do afeto. Isso, o que pode ser um carinho da professora, do professor, o que pode ser um abraço, né, uma recompensa por um trabalho bem feito, e o que passou do limite. Se ela não tem essa percepção, ela não tem como ajudar, né? E a gente não tem como ajudar essas crianças. Uma das coisas que eu falo para meu filho é que, assim, todas as vezes que algum adulto te pedir segredo, que você não pode conversar nem com seu pai, nem com sua mãe, é justamente quando você tem que conversar com seu pai, com sua mãe. Se alguém fizer qualquer coisa que você sentir, tanto que eu digo a ele, pode dizer que você não está gostando, seja lá quem for. Se eu brincar com você e você não gostar, você tem que dizer. Porque às vezes a gente fica criando essa questão da hierarquia, né? É um adulto, o adulto falou, o adulto tá certo. E não, senão a criança vai se sentir isolada. A minha filha tem essa liberdade para falar, pai, eu não gostei daquilo. Tem que dar liberdade para a criança se expressar, total. Claro que na situação sua era um pouco diferente, porque era uma comunidade onde todos compartilhavam dessa mesma situação, né? Então não tinha muito a quem falar quando criança, né? Aí é diferente. A gente tem aqui a Bárbara, que ela disse que também que ela foi ao médico, o urologista, fazer uma consulta. Ele deu uma roupa para ela usar, coloquei, ele mandou eu deitar na maca e veio logo com a mão no meu seio. Aí eu falei que o problema não era no seio e nos rins, levantei assustada, coloquei minha roupa e saí pela porta fora. Cadê a Bárbara? Oi, Bárbara.
Você conseguiu ter uma reação imediata antes que a coisa... Sim, na mesma hora. Ele colocou a mão nos meus seios. Eu falei, gente, que isso? Eu apertei a mão dele assim, levantei da maca e fui logo botando a roupa e saindo do consultório. Meu ex-marido, na época, me esperando na sala de recepção. E você falou alguma coisa com ele? Não. Aí ele, já acabou a consulta? Sim. Nós fomos embora. Eu guardei isso até hoje. Você não teve coragem de falar nem para ele? Não. Eu fiquei com medo da reação. Na hora, ele poderia bater no médico lá, até mesmo matar ali dentro, né? E eu guardei isso. Comigo. E também teve algum tipo de impacto para você? Para mim, eu tendo essa reação na hora com ele, eu apertei a mão dele e levantei, né? Assustada, né? Porque eu falei, meu Deus, eu tô com problema no rim, não é nos seios. Aí fui botar na hora fui botando a roupa e saindo. Né? Eu queria sair dali de dentro. E ele ficou sem ação, assim, olhando para mim. E eu saí, bati a porta e fui embora. E, infelizmente, Jairo, não são poucos... Muito obrigada. Os casos de médicos, a gente tem o Roger Abdelmaci, né, que está condenado, 52 estupros em tratamentos de reprodução assistida. Quer dizer, é uma questão que a gente também... Ninguém está fora do alvo, né? Assim, ou seja, você tem que estar atento para qualquer pessoa, seja um líder espiritual, seja alguém da família, da vizinhança, um médico. É verdade. E muitas vezes, né, esses indivíduos mal intencionados se valem do set, da situação, né? Estão sozinhos, com uma paciente fragilizada, com uma paciente que está indo buscar suporte, apoio, e se vale dessa situação para avançar um sinal, né? Assim, óbvio que muitas vezes o médico precisa fazer um exame clínico na paciente, isso faz parte muitas vezes, claro. Mas existe um protocolo, um jeito de ser feito. Muitas vezes é importante que a gente até tenha, assim, junto com a gente na sala, alguém que assista, né, esse procedimento, né, uma auxiliar, um auxiliar, enfim, né, é importante que você, né, siga esse protocolo. E fica muito claro para a paciente, né, ou pode ficar muito claro para a paciente quando o médico está passando do ponto, quando o indivíduo está passando do ponto, né? É um desconforto gerado por uma situação que se prolonga de uma forma desnecessária, que avança por territórios que não eram necessários. Então, acho que isso vai ficando muito desenhado, muito claro. Né? E o assédio, ele acontece também dentro de casa, né? Sim. Pai, né? E é uma situação ainda mais terrível, né? Você... padrasto, no seio da família, né? É uma coisa que acontece, é muito difícil. São fontes de amor e dor ao mesmo tempo, então é muito confuso. Mas uma coisa que você estava falando que eu acho extremamente importante, nunca duvida de você. Daquilo que você sente, isso não está legal, isso não está correto. Porque principalmente com líderes ou pais, não, são pessoas que você admira, que você tem total confiança e que você anula você porque você fala, não, peraí, essa pessoa é maior, ela sabe mais. Não, mas se colocar em primeiro lugar, se coloca, não duvide de você, independente se a pessoa, você acha que é espiritual ou não, a sua intuição, o que você acha certo ou errado, é muito mais válido. Olha só, a Dawn Watson escreveu esse livro, A Força que Há em Nós, exatamente relatando essas cicatrizes, essa cura, né? Esse processo todo pelo qual ela passou e que pode ajudar quem está precisando ler alguma coisa sobre isso. E acho que o que a gente falou aqui é falar, denunciar, né? Ontem, no Fantástico, o advogado de João de Deus, Alberto Toron, disse que o padrão de João de Deus era atender todos em grupo e que, eventualmente, o médium atendeu alguma pessoa sozinha. O advogado disse que hoje vai procurar as autoridades judiciárias da cidade de Abadiânia para dizer que o médium está à disposição da polícia, do juiz e do Ministério Público para ser ouvido a qualquer momento. Ele espera que a investigação seja marcada pela seriedade para que a verdade venha à tona. Segundo o advogado, João de Deus nega enfaticamente as acusações, que ele recebe com indignação a existência dessas declarações. O advogado disse que o trabalho naquela comunidade existe há mais de 40 anos e nunca houve nenhum tipo de acusação. Mas o Ministério Público de Goiás informou que João de Deus já vinha sendo investigado desde o primeiro semestre desse ano, quando a Procuradoria de Abadiânia começou a receber as primeiras denúncias. Bom, e aí é quase como todos os outros casos, esses e outros que a gente viu, até do Prembaba também, quando surge a primeira denúncia, as pessoas começam a tomar confiança, algumas conseguem que a ficha caia e digam, não, então não é uma fantasia da minha cabeça. Eu não estou sozinha. Eu não estou sozinha, né? Estamos juntas. Estamos juntas e vamos nessa. Queria agradecer muito a sua presença, a sua coragem. Muito obrigada por ter falado com a gente sobre esse assunto.